Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, 29 de agosto. Hoje celebramos com fé e devoção a memória do martírio de São João Batista, o último dos profetas e o primeiro dos mártires da nova aliança. Ele foi chamado por Jesus de o maior entre os nascidos de mulher, e a sua vida inteira foi uma preparação para testemunhar a verdade até o derramamento do próprio sangue. As leituras de hoje nos colocam diante da força da palavra de Deus e da coragem daquele que a defende diante dos poderosos. São João Batista não se curvou ao erro nem ao pecado e por isso pagou com a vida. Deus diz ao profeta Jeremias, capítulo 1, de 17 a 19: Levanta-te, põe a cinta e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. A missão do profeta não é agradar, mas anunciar a verdade de Deus. O Senhor garante, aspas, eu te transformo hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, numa muralha de bronze contra todo o mundo. Isso quer dizer que a força do profeta não vem de si, mas da fidelidade a Deus. O profeta é forte não porque resiste com armas, mas porque permanece inabalável no testemunho da verdade. Assim como Jeremias, João Batista foi chamado a ser essa coluna de ferro. Não se dobrou diante das ameaças de Herodes e anunciou a verdade sobre o matrimônio, ainda que isso lhe custasse prisão e a morte. O Salmo 70 é um grito de confiança, aspas, em vós, Senhor, me refugio, seja eu jamais envergonhado. Ele exprime a alma de quem se entrega totalmente a Deus, mesmo em meio às perseguições. São João Batista fez desse salmo sua oração, pois viveu e morreu confiando que a justiça e a salvação pertencem a Deus. O salmista proclama: minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Na prisão, João não tinha voz diante dos homens, mas sua vida continuava anunciando a justiça de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29, contemplamos a cena do martírio de João. O evangelista Marcos descreve com detalhes a prisão, a festa de Herodes, a dança da filha de Herodíades e a terrível decisão de decapitar o profeta. Herodes representa o poder político corrompido. Ele tinha simpatia por João, mas sua fraqueza moral o fez escravo das paixões e do medo da opinião pública. Herodíades simboliza a vingança do pecado contra a verdade. A verdade é sempre incômoda para quem vive nas trevas. A dança da jovem mostra como a frivolidade do mundo pode ser manipulada para servir ao mal. A cabeça de João no prato é a imagem mais forte do confronto entre a verdade e o pecado. O profeta é silenciado, mas sua palavra continua viva. Foi justo que aquele que batizou o Redentor precedesse-o também na morte. E assim como anunciou Cristo com sua palavra, o anunciou também com o seu sangue. Não se deve temer a morte pelo testemunho da verdade, pois a vida eterna se conquista pela fidelidade a Cristo. Assim como João Batista, nós também somos chamados a testemunhar a verdade em um mundo que muitas vezes prefere as trevas à luz. Quantas vezes o pecado revestido de poder tenta calar a voz da consciência? Quantas vezes preferimos agradar os homens a permanecer fiéis a Deus? A voz de João ecoa hoje: não te é permitido. Essa é a palavra do profeta contra todo relativismo moral, contra toda corrupção e contra todo pecado que destrói a dignidade humana. Conta-se que, certa vez, um rei poderoso tinha medo de um pequeno pássaro que cantava todas as manhãs diante do seu palácio. O canto denunciava sua injustiça
e lembrava aos pobres de que ele era um tirano. Cansado, o rei mandou matar o pássaro, e assim o fez. Mas no dia seguinte, centenas de pássaros vieram cantar ainda mais forte diante do palácio. Assim acontece com a verdade. Podem matar o profeta, mas não podem calar a voz de Deus. A verdade sempre floresce, mesmo regada pelo sangue dos mártires. São João Batista nos ensina 3 coisas. Humildade. Ele não se colocou no lugar de Cristo, mas disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Coragem. Não se calou diante da injustiça, mesmo contra os poderosos. E fidelidade. Viveu e morreu inteiramente voltado para Deus. Seu martírio é anúncio de Cristo. Como João foi entregue nas mãos dos injustos, também o Filho do Homem será entregue, mas a vitória final é de Deus. Caríssimos, celebrar o martírio de São João Batista é recordar que a verdade de Deus é maior que o medo, maior que o pecado e maior que a morte. Peçamos a Deus que nos dê coragem de viver como João, testemunhando a verdade com a vida. E, se for preciso, também com o sangue. Por intercessão de São João Batista, Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.